Estamos de volta, Silmara Cortegoso permanece com a gente. Nós vamos seguir com as dicas de pintura. Hoje os pássaros invadiram aqui o nosso estúdio. Tem maritaca, tem arara, tem para todos os gostos. Parabéns pela pintura, muitos elogios chegando pelas redes sociais, Obrigada, Silmara. Ó, fizemos esse manchadinho de tons de verde, já cobrimos quase que ele inteiro e agora a gente segue então com as próximas dicas. Isso aí, cobrimos aqui, né? Vou fazer o tomzinho aqui de azul, ó. Coloca um pouquinho do azul, você vai dando pinceladas e formando aqui o detalhe da asa, né? Deixa eu limpar meu pincel. Um pouquinho do laranja, ó. E um pouquinho do vermelho, para formar a asa dela, né? O interessante de fazer a camiseta é que nunca vai ficar igual, porque depende como vai sair a estampa para você poder trabalhar em cima. Às vezes você não vai usar mais a mesma cor, você é obrigada a usar uma outra cor, porque quando mistura uma cor na outra, forma cores diferentes, né? Ó, coloquei aqui o detalhe da asa, vou guardar a secagem, tá? Vou fazer aqui o olho dela. O olho eu utilizei aqui, ó, branco. Ó, coloco um pouquinho do branco. Valmir Rodrigues está perguntando aqui pelo Instagram a tinta que você está usando. Valmir, beijo, obrigada pela audiência e participação nas redes sociais. É tinta de tecido, né, Sil? É tinta de tecido, isso. Tinta comum de tecido, Tinta tá? comum de tecido. Ah, será que ela está perguntando em relação àquela que você borrifou no começo também? Então, também é tinta de tecido. Diluída, né? Isso, diluída na água. Ó, Vou até mostrar aqui, branco. gente. Então, ó, a tinta para pintura dos pássaros e aplicação do stencil, tinta comum de tecido. E para ela borrifar e criar aquele efeito do início do trabalho, as manchinhas, né, e também o degradê, é a tinta misturada. Você usou o diluente? Não, Que só você usa? água. Só água? Só água. É Você tinta vai... e água. Isso, você vai diluir em água e borrifar. Simples assim. É bem simples, vai pouco material, né? Você consegue fazer. Fica bonito, né? E fica bem bonito, né? Dúvida esclarecida, Valmir, beijo pra você. Então, ó, fiz aqui o olhinho, passei o branco, depois eu vou dar umas pinceladas bem de leve, ó, dando alguns detalhes, né? Fazendo como se fosse a dobrinha aqui, uma sombra do olhinho dela, tá? Venho com o preto, ó. Coloco o preto, vou fazendo aqui, preenchendo, já vou misturando com um pouquinho do branco, ó, para deixar meio acinzentado. Coloco o azul petróleo, junto com o preto e misturo. Eu vou aguardar a secagem, tá? É importante deixar secar. Eu já fiz esse aqui, porque aqui já tá seco, aí vocês vão perceber a diferença que dá para iluminar. Então, eu vou iluminar aqui, ó, a cabecinha dela. Coloco bastante tinta no pincel e venho dando pinceladas na direção, ó, como se fossem umas penas, né, ó. Ó, vem dando pinceladas com a tinta já seca, ó. Vem. E aí, você vai formar mais luz, mais sombra, dando mais volume na pintura, né? Aqui eu vou fazer meio arredondado, ó. É que aqui você vai dando pinceladas e o pincel tem que estar bem carregado para você conseguir formar aqui essa textura, tá? De tinta, ó. Aqui eu coloquei o meu verde limão, coloquei agora um pouquinho do verde neon, ó. Fica até um pouquinho de tinta, bastante tinta, ó. Vem um pouquinho do verde pântano, ó. Dou pinceladas para fazer uma sombra. E aí você vai formando ela, ó, tá vendo? Trabalhando em cima. Porque depois que seca, a tinta costuma sumir um pouquinho. Então, eu deixo bastante tinta carregado para a hora que o tecido puxar a tinta,
eu manter ainda essa luminosidade, né? Tá. Ó, faço ao redor do bico aqui, tá? Vou fazer aqui o meu olho, já tá seco esse daqui também, vou iluminar ele com um pincelzinho mais fininho. Vou colocar um branquinho aqui embaixo dele, ó. Tá vendo, ó? Também deixo o excesso de tinta, como se fosse um contorno, ó. É um pouquinho diferente do que eu costumo pintar, porque geralmente eu trabalho com pouca tinta, né? Aqui, como eu quero um volume mais, dar mais volume na pintura, então eu tô deixando um pouquinho mais de tinta. Tô carregando bem meu pincel, tá? Ó, agora eu venho com o meu azul petróleo e um pouquinho do branco, vou iluminar aqui, ó. O olhinho dela, tá? Vou dar o olho, eu fiz só isso. Depois eu iluminei aqui o bico com o branco também, ó. Ilumina aqui. Ó. Iluminou com o branco e vou dar aqui uma mancha, vou manchar um pouquinho. Só um pouquinho, deixa eu dar uma acertadinha aqui. Agora sim, eu vou pegar minha tinta meio aquarelada, vou dar um aquarelado com água aqui, ó, e vou fazer essa sombrinha pro cinza, vou fazendo aqui a mancha, ó. Ó. Vem com um pouquinho de água, você vai fazendo uma mancha no bico dela. Ilumina um pouquinho. Vai misturando uma tinta dentro da outra. Tá? Depois, se você quiser dar um ponto de luz também aqui no olho, fica à vontade, ó. Você pode colocar aqui um ponto de luz para sobressair mais, tá? Fiz aqui uma sombra bem forte. Para levantar ela, eu peguei aqui um pouquinho do meu café, ó, e fiz uma sombra do lado externo dela aqui, ó. Ó, aí você faz uma sombra do lado externo, por quê? Porque isso faz com que levante a sua pintura, tá? Ó, porque você tá trabalhando em cima de mancha só para não confundir. E o interessante é você deixar assim mesmo, só a cabeça, como se estivesse fundindo mesmo aqui na mancha, né, ó. Vai acabando em nada. Acabando ali, né? em nada, isso. Ó, aqui eu tô aquarelando, eu coloquei a tinta e venho só com a água. O que precisa tomar cuidado também é com o tipo de tecido que você tem, que a sua camiseta oferece, tá? Se você tem mais algodão, ele fica um pouquinho mais rústico. O importante é que tenha mais algodão, 90% de algodão, né? Ó, tá? E você vai levantando a sua pintura aqui. Aqui eu tenho outro bico, colocar um pouquinho do branco. Então seria o tecido da camiseta, quanto mais algodão, melhor. É. E a tinta para tecido comum, na primeira etapa do nosso trabalho, foi borrifada a tinta com água, né? Ela misturou, deixou aquela tinta bem aguada para criar essa sombra, esse fundo, esse degradê. E eu costumo deixar assim bem úmida mesmo, né? E deixa lá secar sozinha, deixar a mancha, fazer uma mancha sozinho, né? Deixa criar a mancha aqui, que é isso que E a dica do prendedor para amassar ali, né? Alguns pedacinhos da camiseta é legal, porque cria esse efeito também, nesses raios. Isso, cria esses raios, fica bem legal. Um pouco mais sutil num lugar, um pouco mais forte em outro, mas é mais um efeito que a gente tem, né? Você pode também colocar mais extenso, aí vai da criatividade de cada um, né, Tati? Eu acho legal porque fica bem personalizado, né? Fica bem bonito. E não adianta a pessoa pedir, eu quero essa. Então você leva essa, porque não vai fazer. A não outra fica não vai ficar igual. Não fica. Tá? E vai aquarelando, sempre aquarelando aqui a tinta. Quando eu vou fazer aqui, acabando em nada, que nem tá ali, o que que eu fiz?
Eu peguei a água, um pouquinho do meu verde, ó. Deixei a minha tinta bem aquarelada e venho colocando na camiseta. Eu vou trabalhando aos poucos. Eu vou fazendo uma tinta em cima da outra, tá? Então, você vem, ó, eu vou misturando aos poucos e colocando, ó, tá vendo? Aí vai acabando em nada, juntou aqui com esse tom que eu tenho aqui de verde. Por quê? Porque ficou esse tom verde aqui. Se tivesse ficado um tom pro castor, eu já viria com a tinta aguada no castor, né? E venho terminando em nada. Você vai seguindo a mancha, tá? Que oferece para você aqui o tecido. O legal desse trabalho é isso também, porque você nunca sabe o que você vai pintar. Então, manchou, o que eu faço? Eu faço a mancha, deixo secar. Depois, através da mancha... Você estuda? Eu estudo e vejo o que eu vou pintar. Que legal. Primeiro você mancha, depois você escolhe. Se você vai pôr ali um bicho, uma flor, enfim. Porque aí às vezes você olha, é interessante porque às vezes você olha, você consegue fazer uma mão. Eu já fiz isso, né? Você olha, você vê uma mão, aí você vai fazer uma mão. Teve uma que eu... Com a mancha você brinca com o elemento principal da pintura. Teve uma que eu manchei, eu vi vários cafés, aí eu fiz plantação de café. O interessante é isso, que você consegue criar, né, através da mancha. Subjetivo, né? Arrasou. Temos só mais um minutinho, Sil, uma última dica para finalizar. Então, deixa eu ver aqui o que eu posso... Iluminou aqui, né, a folha também, o stencil vai iluminar um pouquinho, né, aqui, olha o centro dela. Vou divulgar os contatos da Silmara também, gente. Quem quiser falar com a nossa professora, tirar dúvidas, tem o Instagram e o Facebook, tá? Silmara Aparecida Cortegoso lá no Facebook. E no Instagram, sil.cortegosoartes. Que às vezes a gente fica nervosa aqui quando chega em casa e fala, nossa, esqueci de falar isso, esqueci de falar aquilo. Mas foi bem completinha a aula hoje, né, Silmara? Gostei. Só para finalizar, gente, ó, a peça pronta mais uma vez. Que espetáculo, que bonita. Então, eu coloquei umas miçanga, né, aquelas termocolantes, porque... Você aplicou, né, tem uns brilhinhos. Então, tudo isso tem a ver com a composição, que eu falei, é o peso da pintura. Botão, aviamentos. Coloquei botãozinho na gola, né? Parabéns, Silmara, ficou linda. Aí você vai acostumando. Eu amo tudo que você traz, vários passos, né? Tucano, arara, hoje as maritacas. Arrasou. Beijo. Um ano maravilhoso pra você. Tati, até mês que vem. Até mês que vem. Muita arte pra nós e muita fralda pra você. Amém!